Bom dia, sejam todos muito bem-vindos na nossa rotina da prosperidade. Hoje é sábado e a gente vai ler a partir do Salmo 77, versículos de 11 a 12. E antes da gente poder fazer a nossa leitura, orar, agradecer, a gente vai fechar os nossos olhos, pedir a presença do Espírito Santo. Então, se você quiser, pode fechar seus olhos. Respira fundo. Expira. Libera toda a tensão da semana. Se você quiser, pode movimentar seu pescoço para um lado, para o outro. Vamos lá. Senhor meu Pai, muito obrigada, Deus. Obrigada por este sábado. Obrigada por estarmos aqui reunidas na tua presença. Antes da gente entrar, a gente estava batendo um papo. Como é bom, né? Poder se reunir, trocar ideias, compartilhar coisas boas e principalmente fazer esse momento de leitura do nosso devocional, de conexão com o Senhor, de buscar essa intimidade, que a gente sabe onde tem mais de um, ali o Senhor está. Então queremos pedir, Senhor, a tua presença. Em nome de Jesus, queremos pedir a presença do Espírito Santo. Queremos que o Senhor fale aos nossos ouvidos, que a palavra de hoje ela venha para nos trazer consciência daquilo que a gente precisa aprender, que o Senhor possa trazer transformação, refrigério. E você que está nos escutando, que às vezes não está muito bem, passando por desafios, que essa palavra te traga consolo, paz, leveza, esperança, fé. Né? Então que o Senhor nos conduza ao longo da leitura de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Salmos, capítulo 77, versículos de 11 a 12 diz: Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Lembre-se de Deus. Você já ficou maravilhada diante de um pôr do sol? Gente, eu juro por Deus que eu não tinha lido isso daqui antes, porque eu falei: gente, olha o sol como tá lindo, tá um dia lindo. Adoro o sol. E a primeira frase: você já ficou maravilhada com o pôr do sol? Eu tenho certeza que todos que estão aqui ouvindo já viram um pôr do sol e não tem como a gente não ficar maravilhado, né? O nascer do sol, o pôr do sol, ou sem palavras a observar os detalhes minuciosos de uma célula viva a olho humano, do oceano misterioso ou do imenso universo. Com que frequência você para e pensa nas obras de Deus ou nas maneiras como ele age? O salmista Asaf escreveu: Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Uma das melhores coisas que podemos fazer é nos lembrar de Deus, de como Ele nos dá bons presentes, escreve as melhores histórias e transforma cinzas em beleza. Ele nos criou, foi em busca de nós e chegou ao ponto de dar a própria vida por nós. Mas lembrar de Deus exige intencionalidade. Não é algo que acontece por acaso. Por isso precisamos decidir conscientemente reservar um tempo todos os dias para refletir sobre ele. Intencionalidade de nos lembrarmos da grandeza de Deus nos ajuda a enxergar a nossa pequenez. E ao nos recordarmos propositalmente da bondade dele, entendemos o quanto precisamos dele. Então, olha isso. Precisamos reservar um tempo, todos os dias, de maneira intencional e consciente, para refletir sobre Deus e, de maneira intencional, lembrarmos da grandeza dele, para que isso nos ajude a enxergar a nossa pequenez. E ao nos recordarmos propositalmente da bondade dele, entendemos o quanto precisamos dele.
Meditar nas obras de Deus e refletir sobre os seus feitos nos leva à adoração. É por isso que Asaf também disse: recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Isso está em Salmo 77, versículo 11. Quando nos lembramos do que Deus fez, somos levados a celebrar quem Ele é. Então, pense nisto. De que forma você já percebeu o toque de Deus na natureza? Como você tem visto a fidelidade de Deus na história? Em que momento você conseguiu enxergar as marcas de suas mãos na sua própria vida? Então, hoje, ao longo do nosso dia, a gente vai separar um tempo, né, para poder se lembrar de tudo isso. E pode ser saindo caminhar, olhando as árvores, a natureza. Quem mora perto de montanha, nossa, eu lembro que uma época eu fiquei morando numa casa que tinha umas montanhas perto. Era tão lindo aquilo me aproximava tanto de Deus. A natureza, ela nos aproxima dele, né? Porque ele que criou. Então, que a gente possa, ao longo do nosso dia, olhar as coisas à nossa volta, né, e contemplar. Lembrar que Deus que criou tudo isso. De quais obras do Senhor você precisa se lembrar hoje? Né? E além de lembrar de toda a criação dele, do que a gente pode lembrar? De uma cura milagrosa em nossa vida. Então, às vezes, você já passou por algum momento de enfermidade e Deus colocou a mão poderosa sobre a sua vida, trazendo cura, da sua provisão para atender a sua família, de coisas que aconteceram do nada, né? Às vezes a gente olha ali do nada, as coisas acontecem e Deus provê das suas promessas feitas para nós e que se cumpriram. E quando a gente lembra dessas promessas que já foram cumpridas, pelo menos para mim, ela me fortalece para que eu fique em paz para aquelas que ainda não foram cumpridas. Porque Deus não coloca um desejo no nosso coração se não é a vontade dele. Né? A gente precisa sim fazer a nossa parte, mas tem o agir sobrenatural dele. Então, lembrar das obras que o Senhor já fez para fortalecer, né, a nossa fé, para esperar o tempo certo para aquelas que ainda não se cumpriram. Deus, obrigada porque o Senhor se mostra fiel e verdadeiro. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Então hoje, Pai, vamos nos lembrar de tudo que o Senhor fez e louvá-lo por quem o Senhor é. O Senhor é fiel, confiável e ainda continua a fazer coisas maravilhosas. Não há ninguém como o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora a gente vai entrar na nossa oração guiada. A gente vai agradecer, pedir perdão, orar pelos outros e orar por nós. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que padrões ou comportamentos estão te impedindo de se aproximar mais de Deus? Nesse momento, a gente vai falar com Ele sobre coisas e pedir para que Ele mude a nossa forma de pensar. Então, esse é o momento da gente agradecer, né? Que a gente faz isso. Mas antes, é bom a gente fazer essa reflexão aqui que Ele nos direciona. Que coisas, né, que estão acontecendo à nossa volta e que padrões, que às vezes isso nos afasta do Senhor. E eu falo até o trabalho, né? Muito trabalho nos afasta de ler a palavra, utilizar as redes sociais, porque isso é um vício, né? O tempo que a gente fica ali e gastando energia, né? Gastando o nosso tempo. Então, para que a gente possa orar agora, pedindo para que Ele nos mostre o que a gente está fazendo e que às vezes a gente não está tendo consciência e que está nos afastando dele, né? E depois dessa reflexão e pergunta, você pode agradecer por ter a oportunidade, né, de estar aqui agora,
Você pode agradecer pela semana que passou, né? Por tudo que Ele criou. Então, eu vou ficar em silêncio, a gente pode fazer isso agora. Obrigada, Pai. Obrigada por este momento de comunhão, de agradecimento. Que a gente, toda hora que olhar para as coisas criadas pelo Senhor, a gente sinta essa profunda gratidão. Lembre o quanto somos pequenos diante de tudo que o Senhor criou, diante de tudo que o Senhor pode vir fazer na nossa vida. Pai querido, também queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos perdoe, tenha misericórdia de nós. Se você fez ontem algo, que não agradou o coração do Senhor, ou a falta de paciência, ou às vezes se você teve pensamentos que não são muito bons, e às vezes é pensamentos de culpa, de reclamação, isso também não agrada o Senhor, né? Então, que o Senhor possa nos perdoar, que a gente possa perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam, para seguir em frente. Que o Senhor nos proteja, Pai, de todo mal, nos livre de todas as tentações, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E agora a gente vai orar pelo outro. Então eu vou ficar em silêncio aqui para que a gente possa orar para as pessoas que a gente conhece, pela nossa comunidade. Que a gente possa orar pelos nossos familiares, amigos. Eu vou ficar em silêncio, a gente pode fazer isso agora. Que o Senhor possa ouvir as nossas orações, proteger os nossos, Pai querido. Em nome de Jesus, amém. E agora a gente vai orar por nós. Em Salmos, capítulo 37, versículo 25, diz: Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha isso, nunca vi o justo desamparado. Às vezes você pode estar passando por algum momento que ainda você não está onde gostaria de estar, ou às vezes você está passando por um momento de dificuldade mesmo, financeira, emocional. Mas a gente precisa lembrar da fidelidade do Senhor e que as coisas acontecem no tempo dele. E ele nunca vai nos desamparar, né? Esse é o processo, né? Às vezes a gente passa por momentos mais desafiadores, tem momentos que são melhores, mas quando a gente está na presença dele, o nosso sentimento interno é o mesmo, né? Em todos os momentos. Então, agora é o momento da gente conversar com o Senhor. Falar com Ele a respeito das nossas preocupações, das nossas ansiedades, dos nossos sonhos. Falar, Senhor, por que o Senhor colocou esse desejo no meu coração?
né? Eu tô aqui dando o meu melhor nas minhas condições. Às vezes isso não tá acessível para mim, isso me deixa um pouco frustrada. Ou Senhor, eu tô preocupada com os meus filhos, com os meus pais. São coisas que às vezes a gente não tem o controle, que a gente fica com o sentimento, né, a respeito disso, mas não tem muito o que a gente fazer, né? Então eu pedi para que ele tire toda a preocupação, angústia, medo, e para que ele direcione a respeito dos nossos sonhos, né? Vou ficar em silêncio e a gente pode fazer isso agora. Pai querido, muito obrigada por nos dar a possibilidade de te chamar de Pai. O Senhor é perfeito, santo, assim como o Senhor nos escolheu chamar de filhas. Quando a gente pensa no que isso significa, né? Quem é pai e mãe sabe o amor de um pai e de uma mãe com o filho, né? Então, a gente ter Deus como nosso pai, cuidando de nós. Os pais, o que eles querem? Eles querem o melhor para os filhos, né? Então, a gente consegue ficar em paz sabendo que Ele quer o melhor para nós e tudo que Ele faz coopera para o nosso bem. Então, o Senhor é digno de ser louvado, Pai. Queremos te agradecer pela tua presença, pelo teu amor que renova as nossas forças. Queremos entregar a ti esse final de semana, pedindo que o Senhor guie cada passo do nosso caminho. Final de semana é um momento bom para que a gente possa descansar e às vezes silenciar para ouvir a tua voz, né, Pai? Então, declaro que esse final de semana será abençoado, cheio de oportunidades, repleto da tua paz. Nós rejeitamos qualquer medo, preocupação, desânimo que vier nesse final de semana e a gente recebe a tua alegria, que é a nossa força, Pai. E agora a gente pode afirmar: eu creio que o Senhor está preparando o caminho de bênçãos e vitórias em minha vida. Eu creio que o Senhor está preparando caminhos de bênçãos e vitórias em minha vida. E se visualize realizando seus objetivos, aqueles que você tem esperado há algum tempo, você feliz, seja em uma viagem, um relacionamento, seja com a sua conta de investimento na sua meta. Pai, que a tua luz brilhe em nossa vida para que a gente possa ser reflexo do teu amor. Que o Senhor renove a nossa mente, fortaleça o nosso coração, que o Senhor possa nos sustentar, Pai, com a tua graça. Que a tua presença nos acompanhe em cada decisão, em cada momento, e que o teu agir sobrenatural traga transformação e plenitude. Pai, confiamos em Ti e te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que você está fazendo hoje, agora e por tudo que o Senhor farás. Que esse final de semana seja para tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que vocês tenham um ótimo sábado na presença dEle. Fiquem com Deus
E nos vemos na segunda, né? Porque nós decidimos, depois de muita oração, vai fazer 1 ano e meio que a gente tá aqui, e a gente tá aqui de segunda a segunda. Então, a partir desta semana, a gente vai descansar aos domingos e cada um vai fazer ali a sua oração de maneira individual. Então, a gente se vê na segunda-feira, tá bom? Fiquem com Deus e nos vemos amanhã.